Hoje trago-vos uma história incrível. Apresento-vos Helena Braga. É cientista e professora da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e desenvolveu um protótipo de uma bateria que se autocarrega. Trabalhou vários anos com a equipa de John B. Goodenough, o pai das baterias de íons de lítio e Nobel da Química de 2019, e numa entrevista recente, a Helena disse que já não deve faltar muito até que comecem a aparecer no mercado carros elétricos com 1000 km de autonomia. Hoje tenho conversa marcada com a Helena. O único senão, eu estou em Lisboa, ela está no Porto. Mas é o pretexto perfeito para me fazer à estrada com este Peugeot 2008 GT 100% elétrico. Sejam muito bem-vindos ao Ligados à Corrente. Estou entusiasmado com esta conversa porque o trabalho da Helena significa que no futuro possamos vir a ter baterias mais baratas e mais amigas do ambiente. No fundo, estamos a falar da democratização do acesso aos veículos elétricos. Olá, boa tarde. Venho falar com a doutora Helena Braga. Obrigado. Olá, Helena. Olá, Marco. Bem-vindo à Faculdade de Engenharia. Muitíssimo obrigado. Vamos conhecer o laboratório? Claro. Nos últimos anos, temos assistido a grandes evoluções no ramo das baterias e Portugal tem sido um dos países que tem dado cartas nesta área. O que é que nós vamos poder esperar ver num futuro próximo no ramo das baterias? Portanto, acho que, em princípio, vamos ver o estado sólido a surgir. As baterias de estado sólido, elas não inflamam e podem armazenar muito mais energia. Portanto, eu acho que a bateria de estado sólido, ela já está para surgir, talvez em 2026, associada a marcas de automóveis. O que é que isso vai significar para nós, o utilizador final? Vai significar não só que o utilizador final conduz em segurança ou em mais segurança, como também pode conduzir com um carregamento durante mais quilómetros. Portanto, estamos a falar de quanto, mais ou menos, para termos ideia? Depende do tempo, não é, que estamos a falar, mas uns 1000 quilómetros não estarão tão longe no horizonte. O protótipo de baterias autocarregáveis que a Helena desenvolveu, o que é que isso significa no grande panorama da utilização de um veículo elétrico, em termos de autonomia, impacto ambiental? O que é que nós podemos tirar desta descoberta? Essa é uma excelente pergunta, porque o impacto ambiental está, por exemplo, associado aos elétrodos, ao cátodo e ao ânodo que são utilizados nas baterias. Com este tipo de eletrólito, nós não temos que utilizar os tradicionais ânodo e cátodo. Portanto, eliminamos os materiais que estão, por exemplo, na lista dos raw materials que são críticos na União Europeia. Portanto, nós podemos fazer uma bateria sem nenhum desses materiais que está nessa lista dos materiais críticos. E a nível de autonomia e de comportamento energético, como é que se vai comportar dentro de um veículo elétrico? A nível de autonomia poderá ser muito mais elevada, porque como este comportamento é espontâneo, nós vamos acrescentar à capacidade que teria uma bateria de íon lítio, uma capacidade por ser esse ferroelétrico, ou seja, por criar cargas no próprio material, em superfícies diferentes, temos um extra de energia e, portanto, isso traduz, em termos de automóvel, em uma maior autonomia. Bem-vindo ao Laboratório Matter. Uau! Boa tarde! Boa tarde. Uma bateria normal tem que se carregar, portanto eu estou a seguir com este cursor aqui o caminho do carregamento, mas para carregar tem que se fornecer energia. Depois a bateria, quando começa a descarregar, ela descarrega, normalmente faz um platô e depois descarrega rapidamente. Mas é uma trajetória sempre descendente. Exatamente, sempre uma trajetória descendente e à medida que os ciclos vão aumentando,
a tendência é para a capacidade ser cada vez menor. Portanto, vamos daqui até ali. É o tempo de vida da bateria. É isso, é isso. E as vossas? E as nossas, estamos aqui, são um bocado diferentes. Ou seja, aqui a nossa bateria, ela está ligada a uma resistência, portanto, ela própria está como se estivesse ligada a um automóvel ou a um computador. Portanto, ela, neste caso, está ligada a uma resistência, portanto, está a fornecer energia a um elemento que é uma resistência, mas mesmo assim, como veem, isto tudo é sem nenhuma função, sem nenhum trabalho exterior. Portanto, ela própria começa a carregar, primeiro há aqui uma oscilação e depois ela carrega e aqui está 11 dias neste platô. É um comportamento sozinha, completamente diferente. Totalmente diferente. E depois descarrega e depois sobe outra vez, sozinho. Uau! A tecnologia que nós temos hoje em dia divide muitas pessoas relativamente à maneira como é produzida, à reciclagem. A minha pergunta é, as baterias são um caminho sustentável a seguir quando falamos de eletrificação? Bom, eu acho que podemos dividir isto em várias partes. Uma delas é a própria fabrico das baterias, que neste momento são de íon lítio e que usam materiais, tais como o cobalto, que têm vindo a ser reduzidos no cátodo. Portanto, a tendência é tornar cada vez mais sustentável, recorrendo a menos energia para produzir as baterias. Depois temos que pensar que uma bateria que é utilizada num automóvel pode a seguir ser utilizada para armazenar energia num condomínio, por exemplo, num conjunto de habitações em que temos uns painéis fotovoltaicos e temos as baterias associadas, e essas baterias são baterias que foram utilizadas em automóveis e têm uma segunda vida nesse armazenamento estacionário num conjunto habitacional. Depois temos que pensar também que temos a possibilidade de reciclar, enquanto que nos combustíveis fósseis os produtos iam para o ar, nós não conseguíamos reaver o produto da combustão. No caso das baterias de íon lítio, nós podemos reciclar, pelo menos o lítio, o cobalto, e eu acho que há uma possibilidade de tornar muito mais sustentável a tecnologia e com o futuro ainda mais, utilizando outras tecnologias à base de outro tipo de materiais que são comuns. Por exemplo, se nós pensarmos no sódio, o sódio é 1000 vezes mais abundante do que o lítio. Portanto, nós podemos ter baterias baratas, se calhar com a evolução com quase a mesma capacidade e depois, exatamente, mais amigas do ambiente e se calhar também no futuro com a mesma capacidade, a mesma potência, energia armazenada. O trabalho de pessoas como a Helena faz-me ser otimista quanto ao futuro e acreditar que a eletrificação é possível. Muito obrigado por terem feito esta viagem connosco e espero ver-vos aqui no Brands Channel no próximo episódio do Ligados à Corrente.